Estamos ao vivo, chefe. Bem, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nessa live. É um prazer mais uma vez poder estar com vocês, mesmo que à distância. Nosso objetivo hoje é uma live bem operacional, que é para a gente apresentar um pouco das funcionalidades do novo módulo de triagem, distribuição e tratamento do Fala BR, que vai entrar em produção nos próximos dias para o Cisolve. E é importante que vocês já conheçam. Esse módulo já está disponível há algumas semanas, né, Luana? No módulo de tratamento, no nosso ambiente de treinamento. E agora quero passar então para a Luana, para o Marcos Monteiro, que vão falar das questões mais importantes, das questões mais operacionais, mas reforçar a todos vocês que acessem o ambiente de treinamento, experimentem, é importante. A gente tem uma dinâmica de sempre, pelo menos com 15 dias de antecedência da entrada em produção das funcionalidades já disponibilizadas no modo de treinamento, para que haja o mínimo de impacto na atividade de cada um. E esse é um módulo que está bastante aguardado, é uma primeira entrega, não é ainda a versão final. A gente tem no planejamento a entrega do módulo completo para janeiro, mas há entregas intermediárias que certamente já vai contribuir para facilitar a vida de muitos aí no dia a dia de trabalho, principalmente por poder tramitar internamente demandas para as áreas dos órgãos, que é um pleito já antigo aí dos colegas que utilizam a plataforma Fala BR, e a gente tem esse passo importante agora, por isso que é importante esse momento que a gente tem para verificar quais são essas funcionalidades que já estão entrando em produção agora, e o que a gente espera para o futuro. Bem, é isso, uma boa tarde de trabalho a todos, e agora passo a palavra para a Luana, coordenadora do CGOV, e o Marcos Monteiro, que é o chefe de serviço, coordenador substituto também da área, os dois que são as pessoas que mais conhecem da plataforma Fala BR. Vamos lá, obrigado. Olá, colegas, boa tarde a todos e a todas. Espero que esse seja o primeiro de vários outros encontros, né? Não só falando sobre a plataforma Fala BR, mas tudo que a gente tem desenvolvido aí ao longo dessas atividades de ouvidoria. É um grande prazer estar aqui anunciando esse módulo, né, que a gente trabalhou tanto aí ao longo de 2020. Na verdade, ele já vinha planejado desde o PDTI de 2019, então agora que a gente está conseguindo operacionalizar essas ferramentas, né, esse desenvolvimento, nossa interação com a TI da CGU tem sido cada vez maior, né, a gente tem tido uma parceria muito grande, realmente, com a TI, não só na parte de desenvolvimento, mas na parte de, eu chamo de solução de problemas, né, porque a gente pensa junto, sabe, a gente não fica só na relação de demandante e demandado, sabe, a gente tem construído junto, tem pensado sempre na performance do sistema, né, que é algo que a gente recebe bastante questionamento, e toda vez que a gente pensa em desenvolver alguma coisa, a gente tem uma série de situações e de fatores externos, né, internos que a gente precisa analisar. Então, assim, creiam que para chegar onde a gente chegou aqui nesse módulo foram muitas interações e muito esforço para a gente disponibilizar, né, e para que isso seja bastante útil para vocês, né, a gente tem entendido a ouvidoria como uma área cada vez mais demandada, tem assumido o seu papel de importância junto à gestão, então o que a gente puder fazer para facilitar, né, esse tratamento das manifestações, que a gente puder disponibilizar, né, dentro do que a gente tem de ferramentas aqui, de recursos, né, humanos e logístico para disponibilizar para vocês podem ter certeza que a gente não vai medir esforços. E é isso, é um grande prazer, que também quero fazer o apelo, igual o Dias, né, reforçando o que o Dias já solicitou, que vocês utilizem a plataforma, né, o ambiente de treinamento. É muito importante essa interface, é muito importante que vocês tragam as contribuições, as percepções de vocês, né, como o Dias também já mencionou, não é um produto final, né, a gente tem previsto um outro produto ainda com outras ferramentas, inclusive prevendo automação de algumas ações aí, então assim, vai ser algo
algo bem, eu acredito que até mais do que a gente conseguiria, né, imaginar há 2 anos, por exemplo, quando a gente estava fazendo o planejamento disso. Então, queria também citar que nós temos muitos parceiros aí, né, não só a TI da CGU, mas a gente tem algumas unidades que também ajudam a gente, né, principalmente as unidades internas, né, no caso a CGCID, que tem contribuído também com o período de homologação do que é desenvolvido, né, com as contribuições, com as percepções deles. Então, o que a gente traz hoje é também fruto dessa demanda, né, que nós mesmos lidamos diariamente. Então, quero pedir para vocês utilizarem. Todos os órgãos federais têm uma unidade criada no ambiente de treinamento, então, basta que vocês solicitem para a gente para criar um perfil específico, né? A gente geralmente cria o perfil de gestor para que vocês, né, como o ambiente de treinamento, ele depois é disponibilizado no ambiente de produção, né? As mesmas ferramentas são disponibilizadas para uso geral, então a gente pode criar o mesmo procedimento que é feito na criação de usuários no ambiente de produção, a gente também faz no ambiente de treinamento, então vocês podem solicitar a criação desses perfis, né, que a gente disponibiliza para vocês, a caixa, né, do suporte está aí, o endereço do suporte, né, suporte.e-ouve@cgu.gov.br, e também temos à disposição o e-mail da CGU, né, que tá chovendo demandas aí esses últimos dias que a gente enfatizou a questão da disponibilização do ambiente de treinamento, onde teve muitas demandas, né, e conto sempre com essa interação de vocês para que a gente possa trazer soluções cada vez mais adaptadas para o dia a dia das nossas unidades de ouvidoria. Vou passar a palavra ao Marcos, né, a nossa grande estrela aqui do dia, né, desse encontro. Marcos, que tem, desde o início do ano, não tenho nem palavras para agradecer tudo que ele fez, assim, o empenho dele, a gente realmente pensa como se fosse a melhor entrega do mundo, às vezes, mesmo sendo a parcial, né, a gente sempre quer dar o nosso melhor, e o Marcos sempre esteve à frente disso, desde que a gente começou esse relacionamento aí na CGU, né, sempre uma pessoa muito preocupada com atender, com trazer algo bastante atualizado, né, a gente tem também se capacitado cada vez mais para trazer essas soluções tecnológicas para vocês, e a gente consiga incentivar mais essa questão gerencial, né? Então, esse módulo, ele é mais isso, é porque aquele suor que a gente fica ali para olhar, para triar essas demandas e para fazer esse encaminhamento e esse controle, né? Para onde está a demanda, quanto tempo ainda falta para essa demanda voltar, né? Então, realmente essas ferramentas do módulo são para facilitar a nossa vida e deixar a ouvidoria cada vez mais gerencial e gerenciável. Tá bom? Boa tarde. Desejo uma excelente live a todos, né? A gente tem aqui nossa caixinha de perguntas, né? A gente vai deixar um tempo destinado às perguntas, mas, de qualquer modo, nossos endereços de e-mail estão à disposição. Uma boa tarde, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Luana. Obrigado pelas palavras. Quero agradecer também ao Dias pelo apoio de sempre, por estar validando esse nosso esforço, né? Obrigado a Lu pelas palavras. É uma parceria mesmo que nós conseguimos chegar nesse resultado aqui de hoje. Então, obrigado, Lu. Obrigado, Dias. Obrigado a você também que reservou esse tempinho para estar aqui, para conhecer um pouco dessa primeira entrega, né? Como o Dias e a Luana já comentaram, do módulo de triagem e tratamento. Então, eu vou me economizar nas palavras, que nós temos bastante coisas para ver ainda nessa tarde, nosso tempo é curto, então eu vou direto para a nossa apresentação. Eu vou só pedir um feedback da Luana, assim, a apresentação está aparecendo para todos, né, Lu? Sim, okay, tá sim, então, aqui. Vamos continuar aqui. Antes de entrar diretamente aqui no tema, eu queria só comentar alguns pontos bem rápidos aqui com vocês. Como o Dia já bem comentou, a Luana também, esse é um projeto que está dividido em 2 etapas, um primeiro produto e um segundo produto. A
Diretoria de Tecnologia da Informação trabalha com um dos princípios que é o produto minimamente viável, né? Então a gente já preparou essa versão, estamos disponibilizando ela agora para justamente testar, e numa segunda versão a gente colher esses subsídios, né, como a Luana já bem comentou, para que a gente possa tornar esse produto de fato um produto acabado. Então nós temos essa forma de trabalho, né, com a CGU. Um ponto que eu queria ressaltar é que essas funcionalidades que estão sendo entregues agora, elas não inviabilizam e nem interferem todas aquelas funcionalidades que já existem nos sistemas, e elas vão continuar existindo, e também não interfere na integração com outros sistemas que eventualmente alguns órgãos estejam utilizando. Então, só para tranquilizar inicialmente os colegas, de que nada do que for disponibilizado agora vai trazer mudança brusca, né, uma ruptura na forma de trabalho que as ouvidorias já executam. Estamos disponibilizando, né, essas funcionalidades, a princípio, só para demandas de ouvidoria. Recentemente, né, o sistema, a plataforma Fala BR recebeu, né, as funcionalidades de acesso à informação, mas nesse primeiro momento ainda não está disponível para acesso à informação essas funcionalidades. Então eu sei que algumas ouvidorias trabalham também com o tema acesso à informação, então eu queria só pontuar aqui já no início. E, como a Luana já bem comentou, né, o feedback é importante para que a gente possa colher as impressões de vocês para fazer esse produto cada vez melhor, né? Nós vamos abordar basicamente 3 temas, e a apresentação minha é bem curta, são apenas 5 slides de conteúdo, então eu quero ser bem prático e rápido no momento de exposição, e depois a gente vai abrir o sistema e ver na prática como é que essas funcionalidades se dão. Então, basicamente, nós temos três temas principais que nós trataríamos aqui nessa tarde, né? O primeiro é falar sobre triagem, depois a gente falar sobre distribuição, sobre tramitação, né, de manifestações, e depois sobre tratamento. Nesse primeiro tópico que eu queria aqui abordar com vocês sobre triagem, cada ouvidoria tem a sua forma de trabalhar, né? Mas basicamente o que a gente entende por triagem, né? O que a gente conceitua por triagem? É uma análise rápida de manifestação. E nessa tela de triagem, essa nova funcionalidade, né, que o sistema está ganhando, para que serviria ela inicialmente, né? Então, é para olhar rapidamente essa manifestação e eventualmente já praticar algumas ações sobre ela, caso, né, aquele servidor que esteja fazendo a triagem das manifestações entenda que precise já tomar algum tipo de ação. Então essa tela, além de permitir essa análise inicial, ela vai permitir também algumas ações rápidas, né? Os conceitos um pouco diferentes daquilo que os colegas já estão acostumados a trabalhar. Então, nessa tela de triagem já é possível fazer uma leitura com um teor reduzido ali da manifestação. São apenas 3, 4 linhas de texto. Então é possível fazer essa leitura rápida dos textos. Caso seja necessário, o sistema permite que eu, a partir dessa tela, né, abra um pop-up, né, uma janelazinha maior, onde eu posso ler todo o teor da manifestação e ter acesso também aos anexos. E se ainda for necessário, eu posso realmente abrir de fato a manifestação como um todo aí para ter acesso a todo o teor da manifestação. Mas a ideia é que essa primeira tela seja justamente aquele trabalho inicial, aquele trabalho que ainda não é a análise propriamente dita da manifestação, né? Então, como o próprio nome diz, é uma triagem inicial. Nessa tela, né, como eu falei, algumas ações rápidas que podem ser praticadas ali. Então, entre elas, bem rapidamente, queria elencar aqui, né, a alteração do tipo da manifestação, né? Pela leitura rápida do teor ali da manifestação, já é possível o colega que está fazendo a triagem eventualmente identificar que aquilo não se trata daquele tipo de manifestação, e ele pode rapidamente, com 2 cliques ali, alterar o tipo da manifestação. Uma funcionalidade nova que o sistema está ganhando, né, a possibilidade de atribuir prioridades à manifestação, né, como crítica, média, alta. Então, um sinalizador, né, para quem vai tratar aquela manifestação de que se trata de um tema um tanto quanto relevante. É possível também arquivar manifestações, né, fazer um encaminhamento de manifestações, fazer
tramitação, a distribuição, enfim. Então, essa tela ela tem algumas funcionalidades, além de simplesmente fazer aquela leitura inicial, mas já é possível nessa tela, né, acessar algumas funcionalidades do sistema e rapidamente o colega que está exercendo fazendo essa triagem já pode executar algumas ações. Nessa tela também é possível fazer ações em lote. O sistema até hoje não tinha essa funcionalidade. Só para exemplificar bem rapidamente, eu posso querer, né, o colega que está fazendo a triagem pode querer encaminhar algumas manifestações diretamente para uma equipe ou para um colega específico. Então, ele não precisaria entrar em cada uma das manifestações, ele poderia selecionar um lote de manifestações e encaminhar diretamente para esse colega. Então, esse conceito, né, de fazer tratamento em lote de manifestações é mais uma funcionalidade que o sistema está ganhando, né? E existe também, né, essa tela ela tem por padrão alguns filtros. Eu posso eventualmente trocar esses filtros, né? Essas manifestações estão ordenadas por ordem de registro, né, de data de registro, mas eventualmente eu posso selecionar, ordenar essas manifestações, filtrar essas manifestações por um outro critério, e aí a gente tem uma infinidade de critérios, eu não vou falar sobre todos eles aqui, mas a tela ela tem um padrão definido, mas eventualmente eu posso adaptar para a minha realidade, né? Depois a gente vai entrar no sistema para ver essa tela de fato, e aí eu posso falar especificamente sobre cada ponto dessa tela, mas era só para dar uma geral, então, sobre alguns critérios, alguns pontos aqui, né, abordando esse tema triagem. Ainda tenho aqui alguns pontos, bem rapidinho, né, assim, você também pode querer saber, que essa tela, a ideia dela é funcionar como uma caixa de entrada. Então, assim como eu tenho uma caixa de entrada de e-mails, por exemplo, né? Então eu tenho a caixa de entrada das manifestações, e ela é voltada primordialmente, né, para a ouvidoria, né, assim, ter acesso, né, àquilo que é recebido, né, que é aquilo que chega para mim naquele dia, aquilo que eu ainda não comecei a tratar de fato, né? Um detalhe importante que a gente precisa ressaltar é que nessa tela de triagem, aqui vão estar somente as manifestações que estão no status de cadastrada ou encaminhada por outra ouvidoria, né? À medida que a gente vai trabalhando com as manifestações, né, eventualmente emitindo uma resposta intermediária ou prorrogando ou solicitando complementação, a manifestação muda de status. Nessa tela, então, só para ressaltar, aqui estarão as manifestações que foram recém-cadastradas, né, pelos usuários ou que outra ouvidoria encaminhou para a minha ouvidoria, né? Como eu comentei, né, as manifestações elas estão ordenadas ali por data, mas existem outros filtros que estão disponíveis. E ao tramitar uma manifestação ou a executar alguma ação sobre essa manifestação, ela vai desaparecer dessa tela. Então, essa é uma primeira abordagem aqui sobre essa função chamada triagem. Falar um pouco agora sobre distribuição ou tramitação, né? Esse conceito às vezes muda de órgão para órgão. A gente ainda tem usado no sistema, né? Ela está como o termo que a gente tem utilizado é tramitar a manifestação, né? Encaminhar para uma equipe, encaminhar para uma pessoa. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui sobre a tramitação é que o FalaBR, então, está ganhando um novo conceito de atribuir uma manifestação para alguém. Quem já usa o sistema, quem já conhece, vai se lembrar de que o sistema ele marca a manifestação com o nome do colega que está tratando aquela manifestação, mas o sistema só faz isso hoje a partir do momento que o colega clica numa opção lá chamada analisar, que está na tela de tratar manifestações, e aqui nós estamos mudando um pouco o conceito. Como eu comentei no início, isso não deixa de acontecer, né? Só para ressaltar, as funcionalidades dos sistemas elas continuam lá como estão, mas agora o sistema ganha também um outro conceito que ao invés do colega pegar a manifestação para si, agora eu posso também atribuir a manifestação para alguém. E para fazer isso é através da tramitação, quando eu encaminho uma manifestação para alguém, né? Um ponto também que a gente precisa ressaltar aqui é que o sistema está ganhando um novo perfil chamado colaborador.
Como o Dias bem comentou, o sistema agora ele ganha funcionalidades que permitem que eu encaminhe uma manifestação para alguém de fora da ouvidoria, para que esse alguém possa encaminhar subsídios de volta, né, para a ouvidoria, produzir a resposta e efetivamente responder ao manifestante. E para isso foi criado mais um perfil, então, do tipo colaborador. Esse perfil é muito limitado. O que ele pode fazer no sistema, né? Basicamente, ele só pode inserir algumas informações ali que serão úteis para o colega da ouvidoria produzir a resposta efetivamente, né? Então, o colaborador ele não tem acesso a nenhuma outra área do sistema, ele tem acesso só àquela manifestação que foi compartilhada com ele, ou que foi encaminhada para ele, e ele vai inserir ali alguns textos ou alguns anexos na manifestação e só, né? O colaborador é um perfil bem limitado, ele vai simplesmente contribuir com a produção da resposta para aquela manifestação. Então, como eu já um pouco comentei, né, o Dias também comentou, então hoje nós temos, com essa função, né, de distribuição ou de tramitação, nós temos a possibilidade de tem alguns colegas que gostam de usar o termo chamado workflow, né, criar um fluxo de trabalho, onde eu posso compartilhar, eu posso encaminhar as manifestações, seja dentro da ouvidoria, seja para equipes dentro da ouvidoria, ou para servidores específicos dentro da ouvidoria, ou para colegas de fora da ouvidoria, ou para uma equipe de colegas de fora da ouvidoria, enfim. Então, o sistema agora ganhou, né, essa funcionalidade ou essa possibilidade de a manifestação poder ser encaminhada para alguém ou para alguma equipe, para que efetivamente essa equipe possa devolver isso, esses subsídios para a ouvidoria, e a ouvidoria efetivamente produzir a resposta. Isso, como o Dias comentou, né, era uma demanda já de algum tempo, né, assim, uma funcionalidade que o sistema carecia, e uma vantagem sobre isso é que a gente não precisa mais tirar a manifestação do sistema e tramitar ela por outros meios, né? Então, ela permanecendo dentro do sistema e eu conseguindo dar acesso a outras pessoas de fora da ouvidoria para terem acesso a essa manifestação e nos ajudarem na produção de respostas, então a gente ganha ainda mais em segurança, todas as ações executadas sobre essa manifestação vão ficar ali registradas, a gente evita que manifestações tramitem por outros sistemas, ou por e-mail, ou por outros meios, né, que os órgãos costumam fazer. Então a gente tem ali todo um controle, né, sobre aquela manifestação que a gente efetivamente está tratando, e não que outros sistemas não sejam seguros, né, assim, tem outros órgãos que têm os seus próprios sistemas, e alguns colegas já conhecem, né, o FalaBR ele tem essa interação com outros sistemas, e isso continua, e também a necessidade de cada um, né, a gente imagina que outros sistemas também funcionem, mas para aqueles órgãos que não têm, né, como fazer essa tramitação de manifestações por outros sistemas, então dentro do próprio FalaBR vai começar a fazer isso, né? Então, como eu já tinha tocado ali atrás, então o perfil colaborador, a gente poderia dizer para alguns colegas que já trabalham, né, na área de acesso à informação, eles costumam chamar de ponto focal. Então, o colaborador seria isso, né? Um ponto focal numa determinada área, para onde eu encaminho para ele dou acesso àquela manifestação para que ele possa colaborar com a resposta, e o que ele pode fazer, né? Só alguns pontos aqui que eu queria ressaltar. Primeiro, que o colaborador ele não visualiza os dados do manifestante. Então, né, desde a edição do decreto 10.153, nós, né, da Administração Pública Federal, temos essa obrigação de proteção ao denunciante, né, assim, desde a lei já trata de questões de proteção dos dados pessoais. Então, o colaborador, né, aquele colega que é de fora da ouvidoria, ele não tem acesso aos dados do manifestante. Caso ele necessite, ele vai ter que fazer essa solicitação para a ouvidoria, para que a ouvidoria possa compartilhar esse dado com ele, né? Eventualmente para tratar uma questão específica de um determinado manifestante, então ele pode, talvez, precisar do nome desse manifestante ou de algum dado do manifestante, mas ele vai ter que solicitar isso para a ouvidoria, né? Então, a gente não vai disponibilizar esse dado do manifestante ostensivamente, né, para qualquer tipo de manifestação, né? Então, o colaborador não vê esse dado do manifestante. O colaborador não responde manifestação, apenas insere os dados numa área chamada de tratamento da manifestação, que a gente vai ver agora adiante, para que a ouvidoria, com base nesses dados, possa produzir
a resposta. Como a gente já vem falando, né, a gente tem aí para o início do próximo ano uma segunda versão dessas funcionalidades que estão sendo criadas, e uma das expectativas nossas para esse produto 2 é o controle de prazo interno. O sistema ele já trata o prazo, né, prazo total da manifestação, desde quando a manifestação chega até o prazo máximo de 30 dias prorrogar por mais 30, então esse controle do sistema já sempre fez, né? E então a gente tem expectativa que também com esse modo funcionando a gente possa também fazer um controle interno de prazo, que é também uma dificuldade, uma necessidade, né, assim, das ouvidorias de controlar esses prazos à medida que distribui essa manifestação para uma área externa à ouvidoria. Então, para controlar esse prazo que essas áreas têm, é garantido pela Lei 13.460, né, que é de 30 dias, 20 dias prorrogar por mais 20. Bom, ainda bem rapidamente, né, mais 2 pontos aqui sobre a triagem, a tramitação, a distribuição de manifestações, né. O filtro padrão dessa tela, no caso, né, mostra apenas manifestações que estão tramitadas para aquele usuário que está consultando. Então, um colaborador, por exemplo, né, que para quem foi enviado uma manifestação, quando ele acessa no sistema, o que é que ele vai ver? Somente manifestações que foram compartilhadas com ele, e nada mais. Nenhuma outra manifestação, né? Então, há que se ressaltar isso, que o colaborador ele só vai enxergar as manifestações que foram compartilhadas com ele. Diferente um pouco, né? Tem muitos órgãos que utilizam o SEI, por exemplo, e às vezes a gente consulta um processo que está na carga de uma outra área, né? No caso de manifestações de ouvidoria, não. O colaborador vai ver apenas as manifestações que foram tramitadas para ele, no caso, né? E estava previsto para a versão número 2, mas já está funcionando nessa primeira versão, que é um alerta quando eu encaminhar uma manifestação para um colaborador, ele vai receber um alerta dizendo que tem algo para ele tratar. Então, aquele colaborador que não utiliza o sistema todos os dias, né, ele vai ser alertado de que existe algo que ele precisa dar uma resposta lá para a ouvidoria. Agora, já falando aqui da última tela, que é do tratamento, né, da manifestação. Então, esse tratamento, qual é o conceito que nós estamos adotando, né, para o sistema? O que é esse tratamento? Então, são todas as ações, né, que seja o colega da ouvidoria, seja o colega de uma outra área, né, que vai receber essa manifestação para prestar algum subsídio para a ouvidoria. Então, é nessa tela de tratamento que vão ficar ali os registros de todas as interações que a manifestação sofreu, né? A mensagem que o colega da ouvidoria encaminhou, a mensagem que um ou mais colaboradores inseriram nessa manifestação. Então, aqui à direita da tela, né, já dá para ver um pouco da tela de tratamento. Então, ali estão os registros, né, de todos que fizeram interações com essa manifestação. Ela funciona como uma espécie de um chat, né, vamos colocar assim. Eu já queria ressaltar aqui que a manifestação ela pode ser disponibilizada, né, pode ser compartilhada com mais de um colega, né? Então, algumas pessoas, a gente que trabalha em ouvidoria, com certeza já se deparou com casos onde eu preciso acionar mais de uma área para construir a resposta para essa manifestação. Então, a partir de agora também a gente pode compartilhar, né, vamos chamar assim, essa manifestação com mais de uma pessoa, mais de uma área para eventualmente dar uma resposta para a ouvidoria. Bom, esse segundo ponto, né, a possibilidade de registro na manifestação das análises realizadas pela ouvidoria. Esse é um ponto também que, eventualmente, uma consulta que a ouvidoria eventualmente fez e ela quer deixar ali registrada, né, olha, foi encontrada tal informação, foi consultada tal site, então o colega da ouvidoria pode também colocar ali. Até então, isso era feito basicamente no campo observação, que a manifestação tem, né? Mas aqui também é uma possibilidade de o colega da ouvidoria ir colocando ali algumas informações que são úteis para a produção da resposta da manifestação. Como eu comentei, né, essa funcionalidade do tratamento é a única funcionalidade que vai estar disponível para esse novo perfil chamado colaborador, né? Aqui nessa tela de tratamento, então, existe a possibilidade de inserir ali, no caso, tanto mensagens de texto como também anexos,
como já é um pouco conhecido, né, de todos, é possível anexar documentos, né, nessa tela do tratamento. Ao terminar de inserir as informações, né, o colaborador ele tem uma funcionalidade um botão, né, chamado finalizar tratamento, onde ele sinaliza para a ouvidoria de que ele já colocou ali no tratamento daquela manifestação todos os dados que ele julga que são suficientes para a produção da resposta. Então, para que a ouvidoria fique ciente de que aquele colaborador já encerrou, né, a parte que lhe cabia ali de inserção de informações para a produção da resposta. E a partir dessa tela, o colega da ouvidoria também vai poder selecionar quais textos e quais anexos ele quer carregar para a tela de produção de resposta. Né? Essa tela aqui é uma tela de tratamento, né? Enquanto ele está trabalhando na resposta, na produção da resposta. E quando ele já tem aqui, né, todos os anexos, todos os documentos, ou todos os textos necessários para a produção da resposta, ele pode selecionar quais textos e quais anexos, e ele pode exportar isso para a tela da produção da resposta. Então, lá naquela tela de responder, né, que os colegas já estão acostumados, então, ao invés de copiar e colar, né, para eventualmente não acontecer algum erro ali nesse copia e cola, então, aqui eu posso selecionar quais textos eu quero usar para produzir a resposta, e eu vou ter uma funcionalidade chamada exportar lá para a resposta, e o sistema automaticamente carrega todos esses textos lá, fica aberto para eu editar, né, fazer o ajuste que a ouvidoria julgar necessário, para só depois, então, produzir de fato a resposta. Bom, de parte expositiva, era um pouco isso que eu queria comentar com todos. Eu queria agora acessar o sistema para a gente ver essas funcionalidades na prática, né, como é que elas funcionam, e eu coloquei aqui um fluxozinho só para eu talvez não esquecer de nenhuma dessas funcionalidades, mas então bem rapidamente, só para repassar aqui esse fluxo que eu pretendo seguir agora nesse momento agora de acessar o sistema e de fato ver essas funcionalidades todas sendo executadas, né? Eu devo ter comentado um pouco ano passado, mas só para reforçar aqui, para eu não esquecer, o perfil de gestor que hoje está disponível, né, para aqueles colegas que atuam nas ouvidorias e que têm esse papel e esse perfil, né, de supervisão, enfim, de gerência das ouvidorias, assim, esses colegas, né, basicamente eles fazem um trabalho lá de gestão de equipe, e eles já têm essa possibilidade de cadastrar os usuários que vão utilizar o sistema nas suas ouvidorias. A partir de agora, então, ele tem mais essa funcionalidade que é o cadastro de equipes. Então, o gestor vai poder fazer vai poder administrar, né, essa criação de equipes e associar os usuários às equipes. Então, o gestor é que vai ter esse papel de fazer isso nos órgãos. E agora na prática, né, eu queria acessar essas telas para a gente testar ali, né, alteração de tipo de manifestações, o arquivamento de manifestações, encaminhamento, distribuição de manifestações para servidor, para vários servidores ou para uma equipe, né, distribuir uma ou várias manifestações, enfim, então a gente pode fazer esse exercício também. Queria também simular essa ação, né, de como é que um servidor solicita para um determinado colaborador subsídio para a produção de resposta, como é que o colaborador faz isso, como é que insere essas contribuições, essa seleção de texto, né, para a produção da resposta, ainda a possibilidade, né, de submeter para um superior, para aprovação de resposta, eventualmente, e a resposta conclusiva, né? Então, esse era um fluxozinho que eu queria seguir aqui junto com vocês. Eu vou voltar aqui e eu queria perguntar para minha chefe se eu já posso partir direto, então, para a utilização do sistema, Luana? Claro, Marquita, rocha aí. Vamos lá, então eu vou parar de compartilhar aqui essa apresentação e vou compartilhar então agora a minha tela aqui do ambiente de treinamento.
Pronto, agora eu acredito que todos estejam vendo a tela do meu computador e eu vou passar a utilizar então agora o sistema aqui para a gente ver na prática essas funcionalidades todas sendo executadas. Bom, como a Luana comentou, o Dias também, né, já está no ambiente de treinamento, essas funcionalidades já estão no ambiente de treinamento, então elas já estão, os senhores já podem utilizar o sistema e já podem eventualmente testar essas funcionalidades. Eu selecionei aleatoriamente, gente, não tenho nenhuma ligação com o Instituto Federal Catarinense, mas foi o órgão que eu escolhi aqui para fazer esses testes aqui nesses nossos momentos aqui. Então, aqui em cima eu já tenho então disponível mais dois menus, e eles estão com esse nome novo no final, justamente para diferenciar das funcionalidades que já estavam aí disponíveis para os colegas. Então, nós temos aqui o menu Triar Novo e o menu Tratar Novo. Eu estou acessando aqui com um perfil de teste, que é um perfil de gestor. Tanto essas duas telas, né? A tela de triar como a tela de tratar, elas estão disponíveis, então, para os perfis de gestor e o perfil de respondente, que são dois perfis que já são bastante utilizados pelos colegas aí nas ouvidorias. Então, reforçando, gestor e respondente têm acesso a esses dois novos menus, essas duas novas funcionalidades que estão disponíveis. Então, ao acessar aqui a tela de triar, aqui tem um conjunto de manifestações, então, como estava naquele print inicial que eu coloquei lá na apresentação, né? Eu cadastrei aqui um conjunto de manifestações de teste para a gente poder trabalhar e para a gente poder ver essas funcionalidades na prática. Então, eu tenho aqui um conjunto de várias manifestações, então, como eu havia comentado, aqui eu já tenho uma série de funcionalidades que eu posso executar nessa primeira tela, né? Como eu comentei anteriormente, o propósito dela é um trabalho rápido, é uma análise rápida, não é uma análise criteriosa. Quem deve fazer essa análise mais criteriosa é o colega que efetivamente vai responder essa manifestação, mas a gente imagina, né, ouvidorias que tem um fluxo muito grande de manifestações, nessa tela inicial ele não vai fazer análises aqui muito profundas, ele vai realmente fazer uma análise rápida, mas, por exemplo, essa manifestação que eu cadastrei aqui de teste, aqui a gente percebe que nós temos 3 linhas de textos aqui que não são, né, não é o texto completo dessa manifestação. Eventualmente, a gente imagina que grande parte das manifestações, por esse texto inicial, ou inclusive algumas manifestações, elas têm realmente um teor muito reduzido. Então, talvez só por teor inicial aqui, o colega que está fazendo a triagem já consegue fazer análise sobre essa manifestação. Mas caso isso não seja possível, aqui do lado a gente tem uma lupazinha, onde o sistema pode me abrir e me mostrar aqui o teor completo da minha manifestação. E aqui eu posso fazer sim a leitura completa dessa manifestação, aqui eu tenho acesso aos anexos, e caso eu queira, não, então só com isso eu ainda não consigo fazer uma análise. Então eu posso clicar sobre o nome da manifestação, aí eu vou abrir de fato a manifestação toda, aquilo que os colegas já conhecem, a tela normal do sistema, então eu teria acesso ao teor completo da manifestação. Mas então, como eu comentei, aqui a gente tem funcionalidade nova, né, que é a possibilidade de aplicar uma prioridade para essa manifestação. É uma funcionalidade nova, a gente com certeza gostaria de ter o retorno dos colegas para melhorar essas funcionalidades. Aqui eu tenho uma funcionalidade nova também que o sistema está ganhando, que é a possibilidade de associar uma determinada tag a essa manifestação. Essas tags elas já estão disponíveis para os colegas desde outras versões do sistema, mas aqui assim, ela ganhou uma nova, ou ganhou um pouco mais de funcionalidade, porque até então a gente poderia adicionar apenas uma tag para uma manifestação, e com a nova funcionalidade do sistema eu posso adicionar mais tags a uma mesma manifestação.
aqui só para deixar registrado, né, assim, esse ambiente que eu estou utilizando, né, assim, para esse órgão específico não tinha nenhuma tag cadastrada, então por isso que eu não estou conseguindo acessar nenhuma aqui, mas isso é um ambiente de treinamento. Mas para os colegas que já conhecem, né, também o perfil gestor é que tem acesso para, nas configurações do teu órgão, você poder criar tags e, como eu comentei, né, associar mais tags a essas manifestações. Como a Lana já comentou, existem algumas funcionalidades de automação que também estão sendo desenvolvidas para esse módulo, que é a possibilidade do sistema marcar com uma tag, por exemplo, manifestações que são repetidas. Os colegas também vão concordar comigo de que, às vezes, um mesmo manifestante faz várias manifestações, eventualmente tentando, né, assim, tentando que o órgão dê resposta diferente para a mesma manifestação. Então, com inteligência artificial, isso já é um tanto quanto possível do sistema automaticamente comparar os textos das manifestações e taguear e marcar elas como manifestações repetidas. Então, essas tags também ganham mais essa funcionalidade. Então, assim, eu não vou me ater aqui a muitos detalhes, porque o nosso tempo é um tanto quanto curto, mas era só para deixar os colegas cientes de que é possível utilizar o recurso da tag que hoje já existe e agora ele está ganhando mais funcionalidades, né? A mudança também da tipologia das manifestações, né? Então aqui está disponível para que eventualmente eu possa muito rapidamente, né? Mudar o tipo de manifestação. Então essa manifestação eu acabei de mudar ela do tipo reclamação para denúncia. Então também de uma forma bastante simples. E aqui em cima eu tenho algumas funcionalidades, né? Como eu comentei no início, né, eu posso, aqui o colega que está fazendo a triagem, né, pode rapidamente arquivar essa manifestação. Eventualmente é uma manifestação que veio aqui só com, eu não sei se tem alguma aqui que eu escrevi teste, aqui não tem nenhuma não, mas eu poderia criar uma manifestação chamada teste. Eu vou, inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidamente, criar uma manifestação de teste. Se não, eu faço daqui um pouco. Mas enfim, então eu poderia já rapidamente arquivar. Eu vou arquivar essa aqui só como exemplo. Então eu tenho uma reclamação aqui. Se isso não fosse uma manifestação que efetivamente eu fosse trabalhar com ela, então eu posso já arquivar essa manifestação. Quando eu estou arquivando uma manifestação, os colegas já conhecem também, né, que eu tenho que colocar uma justificativa por que eu estou arquivando aquela manifestação. Pronto, essa manifestação aqui, que é a 1434, então já não está mais disponível lá na tela do triar. A 1434 já não me aparece mais aqui, eu já estou na 1433. Como eu comentei aqui, o sistema ele traz aqui, no caso, né, uma ordenação. Ele, por padrão, está as mais recentes, mas eu poderia pedir para ele ordenar aqui pelas mais antigas, que eu, inclusive, entendo que seria uma lógica melhor de trabalho aqui nessa tela. Bom, feitas essas considerações, né, então eu tenho aqui uma série de manifestações e, como eu comentei, né, eu posso fazer tratamento em lotes, né, eu posso trabalhar com várias manifestações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a Luana comentou, né, a nossa ouvidoria da CGU é a Coordenação de Atendimento ao Cidadão, a CGCID, e eles têm lá equipes, né, que eles dividem o trabalho e, por exemplo, lá tem uma equipe que trata só com denúncias. Então eu posso pegar aqui, no caso, as minhas denúncias e mandar lá para uma equipe que vai trabalhar com essas manifestações. Então eu estou selecionando aqui, por enquanto, tenho só 2 denúncias, mas eu vou encaminhar essas manifestações lá para esses colegas, né? Então eu vou tramitar essa manifestação. Então eu tenho aqui selecionadas as manifestações que eu estou encaminhando para essa equipe. Aqui eu deixei anotado ali e foi bom que isso aconteceu agora, até para a gente já mostrar uma outra funcionalidade aqui do sistema. A equipe de denúncias eu não criei, eu deixei ela de propósito para a gente poder tramitar, ver essa funcionalidade, né? Então, ó, como eu estou com perfil de gestor, eu posso vir aqui no menu configurações, que os colegas que atuam nas ouvidorias e que têm perfil de gestor vão conhecer. Então, eu tenho como configurar aqui o meu órgão. E aqui na aba de informações gerais do órgão, eu tenho aqui a possibilidade de
Aliás, não. A equipe de denúncia já está aqui. Eu devo ter feito alguma coisa lá que eu não encontrei, mas a equipe de denúncia já está criada. Deixa eu voltar lá na tela de triar, então. Vamos lá, vamos pegar minhas duas denúncias. Perdão, eu acho que eu já entendi o que está acontecendo. Na equipe denúncia não existe ninguém associado àquela equipe. A equipe está criada, mas não tem nenhum servidor. Então, isso foi bom também que aconteceu para a gente poder ir comentando sobre isso. Então, se uma equipe não tem nenhum servidor associado a ela, obviamente eu não posso encaminhar aquela manifestação para aquela equipe, que ela vai ficar sem ninguém para tratar. Então, lá na gestão de usuários, que é uma outra funcionalidade, então, também, para os colegas que são gestores, que o sistema está ganhando. Então, vale esse ponto aqui para a gente tratar sobre isso, que é a possibilidade de eu criar as minhas equipes, e eu poder pegar meus usuários e atribuir eles a determinadas equipes. Então, eu tenho aqui alguns usuários também de teste que eu deixei para a gente trabalhar aqui nessa tarde de hoje. Então, para a equipe de denúncias, eu tinha deixado um colega aqui, que eu vou pegar aqui o usuário dele. Eu gosto de trabalhar com super-heróis, então se alguém gosta de super-heróis como eu, vão me entender. Então, eu tenho aqui esse usuário, e aqui na gestão de usuários, como eu comentei, né, os colegas que são gestores conhecem bem essa tela, tem aqui um novo botão, né, uma nova funcionalidade chamada associar a unidade. Então eu vou associar esse meu usuário do meu órgão a uma unidade lá que é a equipe denúncias. Vou adicionar e salvar. Agora eu já consigo, lá na tela de triagem, selecionar as minhas duas denúncias e vou tramitar lá para a equipe de denúncias. Adiciono. Eu posso deixar uma mensagem para esses colegas, para que quando eles acessarem essa manifestação, eu que estou fazendo a triagem já queria sinalizar algo para esses colegas. Aqui tem uma data, um campo, para eu colocar uma data. Na verdade, esse campo ele vai ser mais utilizado quando eu estiver encaminhando uma demanda para um colega que é de fora da ouvidoria, para que ele saiba qual é o prazo que ele tem para retornar para mim, ou retornar para a ouvidoria, para que a ouvidoria responda essa manifestação. Né? Assim, inicialmente esse campo ele está livre, a gente poderia eventualmente pensar numa melhoria que seria uma sugestão automática de data, né? Porque a gente já tem definido em lei que as áreas internas têm esse prazo de 20 dias prorrogar por mais 20. Se a ouvidoria demorar muito tempo, né, para encaminhar para uma área interna, ele vai consumir esse prazo, eventualmente não serão mais 20 dias, pode ser um prazo menor, mas hoje esse campo é um campo livre e ele também não é de preenchimento obrigatório. Então, se eu fizer isso, então, para resumir, eu estou pegando essas duas manifestações e estou encaminhando lá para a equipe de denúncias e vou salvar. Ok. Feito isso, salvei. Se eu voltar lá na tela de triar as manifestações 31 e 32, eu vou voltar aqui, são duas denúncias. A 31 e a 32 já não está mais aqui. Então, aquele conceito que eu tinha comentado inicialmente, que é essa tela de triar, o conceito dela é uma caixa de entrada. À medida que eu vou trabalhando com uma dessas manifestações, elas vão saindo daqui. E a ideia é que saiam mesmo, né? A ideia é que essas manifestações todas possam sair daqui. Essas manifestações que sobraram, nenhuma delas mais é denúncia. Então, se eu quiser, eu posso
selecionar todas essas manifestações. Deixa eu ver se a equipe de manifestações está disponível aqui. Equipe de manifestações. Então, eu estou pegando todas essas minhas manifestações e estou mandando lá para a equipe de manifestações. Eu vou adicionar aqui a equipe. Esses dois campos hoje eles não são obrigatórios, como eu comentei, né? Então, eu posso salvar. A operação foi realizada, então se eu voltar na tela de triar, eu não tenho mais nada por triar, então limpei toda a minha caixa de entrada, né? Eu dei seguimento para as manifestações. Agora eu vou sair daqui desse perfil, né, que eu estou utilizando o perfil de gestor, e vou entrar com um outro perfil, agora para eu ver, né, tratar essas manifestações efetivamente. Eu deixei aqui também outro perfil para a gente poder testar. Pronto. Então aqui estou eu com outro perfil. Agora eu vou acessar essa outra tela chamada Tratar Novo. Essa tela é uma tela um tanto quanto similar à tela de triagem, mas aqui eu já queria fazer uma ressalva. Então, a tela de triar, a característica dela é a caixa de entrada da minha ouvidoria, onde eu tenho ali todas as manifestações que chegam para a minha ouvidoria. A caixa tratar, ela é voltada já para o usuário. Por exemplo, lá na triagem, o servidor, o colega que estava fazendo a triagem, pegou 2 denúncias e encaminhou para uma equipe chamada denúncias. Nesse caso aqui, como assim, né, é só um teste, existe apenas esse servidor aqui, esse colaborador, esse respondente, né, nessa equipe. Então, quando esse colega acessou com o seu perfil, né, acessou o sistema e foi na tela de tratar, essa tela tratar, a característica dela é, aqui eu vou ver todas as manifestações que foram endereçadas a mim. Aquilo que eu tinha comentado na minha fala inicial, que era, o sistema, ele tinha uma lógica, e ainda continua com essa lógica, que é, um colega, um respondente, ele pode, na tela de tratar manifestações, e pegar uma manifestação para tratar. Só que, além disso, agora o sistema também ganhou essa funcionalidade, que é eu poder enviar essa manifestação para determinada pessoa, equipe, grupo de pessoas, enfim. Essas 2 manifestações foram compartilhadas comigo. Então, quando eu entro, essa aqui seria a minha caixa, né? A tela triar seria a caixa de entrada de toda a ouvidoria, a tela tratar é a minha caixa de entrada. Né? Então, aqui eu vou ver as manifestações que foram destinadas a mim, para que eu trate essas manifestações. Né? Então, aqui, muito similar à tela de triar, né? Como eu comentei, você vê a disposição da tela é muito parecida, mas aqui o conceito aqui são as manifestações que eu preciso tratar. E eu vou entrar numa determinada manifestação. Se eu clicar aqui, eu vou utilizar esse recurso só para explicar também uma diferença, que é o seguinte: se eu clico no número da manifestação, ele vai abrir numa aba nova e vai manter essa lista aqui, né? Se eu seleciono a manifestação e clico no tratar, eu vou abrir na mesma tela, sem abrir uma nova aba. E aqui eu vou abrir a tela de tratamento da manifestação, que é um tanto quanto similar, ou muito parecido, à tela tratar, que os colegas também já estão acostumados a trabalhar com ela, onde do meu lado esquerdo eu tenho todos os dados da minha manifestação, e do lado direito eu tenho agora, né, essa tela, como a gente já bem comentou, né, a gente está chamando ela de tratar novo, justamente para diferenciar da funcionalidade que já existia. Então, aqui eu tenho esse novo conceito de tratamento da manifestação. Né? Então, aqui do lado eu tenho uma caixazinha, né, um estilo chat, estilo de conversa, onde eu vou inserindo alguns dados, algumas informações. Então, se eu já tiver feito alguma análise inicial aqui e eu quiser guardar essa informação e não perdê-la mais, então eu posso escrever aqui teste de análise.
Então, quando eu faço isso, eu submeto. Então, essa telinha agora vai sendo alimentada com os dados do tratamento que eu estou dando a essa manifestação, né? Se tem algum arquivo que eu sei que eu vou precisar usar para a produção da resposta da manifestação, eu também já posso anexar esse arquivo aqui no tratamento. Então, eu vou pegar aqui uma imagem, qualquer uma imagem aqui do FalaBR. Pronto, aqui já tem duas informações que eu, como analista responsável por essa manifestação, incluí na manifestação, né? Então aqui tem um texto e aqui um arquivo. Bom, mas para responder essa manifestação eu preciso solicitar que outro colega de uma área qualquer me dê algumas informações para tratar essa manifestação. Então, nesse caso, eu vou enviar essa manifestação para um outro colega. Eu vou voltar ali na tela do tratar. Eu vou selecionar aqui essa manifestação. E aqui só para deixar marcado, né, o conceito de encaminhar manifestações, os colegas também já estão acostumados com isso, que é encaminhar para outro órgão, quando essa manifestação não é de competência do meu órgão tratar essa manifestação, né? Já o tramitar é internamente, né, eu estou encaminhando para um outro colega dentro do próprio órgão. Então, quando eu tramito a manifestação, então aqui, lá na tela do triar também vocês já tinham percebido, né? Eu encaminhei aquelas duas manifestações do tipo denúncia para uma equipe de pessoas, na verdade só tinha uma pessoa nessa equipe, né? Mas enfim, é só um teste. Então aqui eu vou indicar para onde é que eu vou mandar essa manifestação. Eu deixei também aqui selecionado colaboradores com nomes. Aqui eu encontrei. Vou mandar para uma super heroína aqui. Cadê a vampira? Pronto. Então eu vou encaminhar essa manifestação. Aqui eu queria ressaltar um ponto que, se eu estou encaminhando essa manifestação para um outro usuário do sistema, mas se eu quero continuar tendo acesso a essa manifestação, eu devo incluir aqui nessa lista o meu próprio nome para que eu também continue tendo acesso a essa manifestação. Porque no caso, se eu incluir só o nome dessa pessoa para quem eu estou encaminhando, isso seria um caso, por exemplo, né, de uma manifestação ter sido encaminhada por equívoco, né? Eu recebi uma manifestação, mas claramente não sou eu, né? Vamos supor que eu recebo uma reclamação, mas eu não trato reclamações, eu trato só manifestações do tipo denúncia, por exemplo. Então eu posso encaminhar para o colega que efetivamente vai tratar essa manifestação, e quando eu voltar nessa tela de tratar, eu não terei mais acesso à manifestação. Mas caso eu queira continuar tendo acesso a essa manifestação, então eu vou me incluir aqui também. Agora sim. Então eu estou compartilhando ou encaminhando essa manifestação lá para essa colega, mas eu também vou continuar com esse acesso. Eu vou salvar aqui. Pronto, a partir desse momento, essa colega já vai ter acesso a essa manifestação. E se eu voltar aqui na tela do tratar, aqui eu tenho as duas manifestações, eu continuo com elas duas. Essa primeira eu já pratiquei algumas ações sobre ela, essa aqui ainda não. Mas essa manifestação aqui já tem alguma coisa que eu fiz com ela. Aquele texto que eu inseri, enfim, a imagem. Bom, agora eu vou sair e vou entrar com o perfil daquela outra colega, que é para a gente ver essa manifestação lá. Essa colega, esse perfil que eu estou usando agora para acessar o sistema, é um perfil de colaborador. Esse novo perfil que, como eu comentei na minha fala inicial, é um novo perfil que está sendo acrescentado ao sistema. Perfil de colaborador. Só para ressaltar, né, também essa é uma funcionalidade recente que foi acrescentada ao sistema, os colegas também já devem estar se ambientando, se acostumando com essas funcionalidades, que hoje o sistema permite que um usuário tenha mais de um perfil, né? Nesse caso aqui ele é o usuário, ou seja, é cidadão, é pessoa comum, mas também é colaborador nesse órgão aqui no caso, né? E nessa tela inicial dá para notar que o perfil de colaborador, como eu comentei, esse é um perfil destinado a colegas que são de fora da ouvidoria, né? Para poder fornecer subsídios para a ouvidoria. As opções que estão disponíveis para esse perfil são bastante reduzidas, ou apenas uma, na verdade, né? Ele tem aqui só uma gestão do próprio usuário, e aqui em cima de menus, o único menu que ele tem acesso é o
tratar novo. E quando ele faz isso, só para ressaltar mais uma vez, essa tela chamada tratar novo, nela eu vou ver as manifestações que foram endereçadas a mim, né, para eu cuidar dessa manifestação. E se eu clicar aqui na manifestação, eu vou ver uma tela parecida com o que a gente estava vendo ainda há pouco, né? Aqui em cima eu posso consultar quem mais está trabalhando nessa manifestação. E como eu falei na tela anterior, né, quando a gente encaminhou, eu marquei lá aquele perfil que também gostaria de continuar com acesso àquela manifestação, né? Então, o colega ali, o Homem-Aranha, e a Vampira, agora os dois que estão trabalhando com essa manifestação. Então, novamente, né, aqui, esse colega, né, imagino que ele seja de uma área fora da ouvidoria, ele vai acrescentar aqui um texto qualquer para trabalhar essa manifestação. Eu vou copiar aqui algo só para a gente poder rapidamente ver o fluxo completo. Então aqui seria o texto que a área está produzindo. Ele também quer colocar aqui um anexo, um documento qualquer para encaminhar lá para a ouvidoria. Eu vou inserir aqui mais uma informação, e supondo que esse colega já se deu por satisfeito, ou seja, as informações que essa manifestação aqui está me pedindo, era esse texto, esse arquivo, eu vou clicar aqui no finalizar tratamento, para que o colega lá da ouvidoria entenda que isso aqui é o que a área entendeu que é a resposta para essa manifestação. Bom, eu vou sair daqui e vou voltar a acessar com aquele perfil, para que a gente possa agora fazer o processo completo de volta. Deixa eu pegar aqui o acesso do respondente que está responsável lá pela manifestação. Pronto. Estou logado novamente no sistema. Se eu vier aqui na opção tratar, eu tenho lá as minhas duas manifestações. Se eu acessar aqui, eu vou ver, então, as informações que eu inicialmente tinha já inserido para essa manifestação, que eu julguei que eram informações úteis para a produção da resposta. Aqui abaixo eu vejo, então, o texto que o colega lá, o colaborador ou a colaboradora inseriu. Vi que ela colocou também aqui um anexo, e vi também que essa colega marcou que o tratamento estava finalizado. Então eu estou entendendo que isso aqui é a resposta final daquela pessoa a quem eu pedi informações para produzir uma resposta para essa manifestação. Enfim, então aqui eu supondo que eu tenha já os elementos necessários para a produção da resposta. Eu vou selecionar aqui quais desses textos são úteis para a minha resposta. Eu vou pegar todos só para ficar interessante aqui e vou exportar lá para a tela de resposta. Aí a gente vai para aquela tela que, novamente, né, é conhecida de todos, os colegas que já trabalham com o sistema. Então aqui eu já trouxe, né, o sistema já trouxe para mim o texto, né, tanto que eu tinha colocado, como também o texto que aquele colaborador também lá inseriu, o anexo que eu tinha colocado, o anexo que a colega também já tinha colocado. Aqui, se por algum motivo eu queira excluir esses anexos, ainda é possível. Posso incluir novos anexos, posso editar esse texto. Então, aqui é o procedimento que todos já estão acostumados, né? Então, aqui, novamente, né, as opções que já são conhecidas de todos, né? Então eu posso aqui, supondo que isso aqui já seja a resposta definitiva, eu já estou tentando aqui caminhar para o final dessa minha exposição, para que a gente possa abrir para as perguntas, que eu acho que enriquece bastante, né? E não fica só a minha fala aqui o tempo inteiro. Então eu vou aqui responder a minha manifestação e clicar no responder. Pronto, essa manifestação aqui, então, eu fiz o fluxo completo dela. Ela já está finalizada. Se eu voltar na tela do tratar novo, eu vou ficar agora só com a manifestação que eu ainda não fiz nada sobre ela, no caso. Então, enfim, esse era um fluxo completo, né,
sobre essas novas funcionalidades. O nosso tempo é um tanto quanto curto, eu vou chamar de volta a minha coordenadora e perguntar se a gente já pode ir encaminhando para as perguntas, Luana, porque senão a gente fica a tarde inteira aqui, ainda tem muita coisa para a gente ver, mas para uma demonstração inicial eu acho que eu consegui caminhar aqui por várias das funcionalidades que o sistema está colocando à disposição. Então, você acha que já dá para a gente caminhar para umas perguntas, Ana? Oi, Marcos. Sim, eu já adiantei algumas iniciais aqui sobre para onde encaminhar, né, o e-mail, para onde solicitar, né, essa criação de usuário. Alguns relataram que tentaram acessar o ambiente e não conseguiram. Então, eu tentei esclarecer essas dúvidas iniciais para que fique registrado. Então, no chat já tem bastante coisa publicada. Agora, nós temos algumas perguntas que eu não consegui acompanhar, né, porque eram muitas, que vieram já da operacionalização. Então, nós temos perguntas relacionadas tanto a essa relação, né, colaborador-ouvidoria, que elas estão mais aí nos últimos 30 minutos, praticamente. E aí, eu posso fazer a pergunta para você, Marcos, se você responde, pode ser assim? Pode, combinadíssimo. Pode. O Dias está aqui também. Dias, você quer fazer algum comentário antes da gente iniciar as perguntas, ou você quer falar ao final? Não, pode continuar. Pode, né? Então, Marcos, primeira pergunta aqui é se a apresentação vai estar disponível, né, para esclarecimento de dúvidas, né, no nosso dia a dia aí. Sim, com certeza. Aí a gente cria um espaço específico para caminhar o link, tá? A gente caminha por e-mail, mas aí eu vou tentar publicar também no ouvidorias.gov, algum outro lugar assim mais acessível também, para que fique lá sempre disponível. Agora, Marcos, tem algumas perguntas aqui. O Vinícius fez uma bastante interessante, que é essa comunicação entre o colaborador e a ouvidoria, né? No caso, a situação que ele cita aqui é que o colaborador já inseriu lá as informações, né, de que ele achou que seria necessário, só que a ouvidoria ainda assim necessita de mais informações. E aí ele questiona, o sistema permite essa comunicação entre as partes? Como que isso funciona? Explica aí pra gente. Certo. Ô, Lu, só repete o nome dele, por gentileza. Vinícius, isso, Vinícius. Certo. O Vinícius, assim, como a gente está falando do início, né, a ideia é a gente aprimorar esse módulo, mas o que já está sendo colocado à disposição já vai permitir. Eu creio que a gente ainda talvez precise ainda melhorar alguns pontos para, de fato, essa comunicação ficar um pouco mais fluida, mas se eu imaginar um servidor de ouvidoria que recebe ali um conjunto de manifestações para ele trabalhar. Vou imaginar aqui uma ouvidoria com bastante movimento, ele tem ali uma média de 20 manifestações que ele está sempre lidando com elas, né? Então, ele responde algumas, eventualmente recebe outras, e vamos supor que ele fique nessa carga aí de 20 manifestações. Me parece um número razoável que ele consegue, uma vez por dia pelo menos, entrar em cada uma dessas manifestações e consultar ali algumas atualizações que essa manifestação teve. E o colaborador, ele pode ir lá, ao invés de inserir um texto, né, que seria já a resposta, poderia ser uma pergunta que ele coloca ali para que a ouvidoria, e como eu comentei, né, nesse exemplo que eu fiz com vocês, né, o servidor da ouvidoria compartilhou a manifestação com o colaborador pedindo subsídio, mas ele manteve a manifestação com ele mesmo. Então ele consegue verificar algum andamento que aquela manifestação ele teve, né? Porque se ele não fizer isso, ele perde controle daquela manifestação. É possível recuperar, sempre é possível, mas, digamos, o de praxe seria, né? Compartilho com alguém, mas mantenho ela comigo para eu continuar acompanhando a manifestação, já que está na minha carga, né? E, sim, no caso, o colaborador, né? Poderia fazer uma pergunta para a ouvidoria e o servidor da ouvidoria que está ali tratando e está acompanhando diariamente essa manifestação vai lá e responde para esse colaborador. Então, a ideia é justamente que essa parte do tratamento, assim, se torne quase que um chat ali, né, onde eu possa fazer perguntas, receber respostas, e questionar novamente, enfim, e ali a ideia é que funcione dessa forma.
Obrigada, Marcos. Tem uma pergunta aqui também que eu achei bastante interessante, que é sobre a visão do usuário, né? O que o SAM vê nessa parte do colaborador, né? Quando o colaborador registra lá uma informação, o usuário vê o que tá registrado. E outra coisa, o colaborador também vai ter acesso às manifestações de acesso à informação e à parte de recurso. Acho que a gente acabou esclarecendo isso, mas é bom você reforçar aí, Marcos. Primeiro, a parte do usuário, né? Se ele verifica o que o colaborador registra, e se também a questão do acesso à informação e a parte recursal vai ser acessível ao colaborador. Tá, Joia. Eu vou começar a anotar o nome dos colegas, porque eu acho interessante, né, de bom tom, responder. Esse não tem nome, esse nem nome. Anônimo não tem nome. Tá, Joia. Mas enfim, obrigado pela pergunta do colega. E, bom, primeira pergunta. Essas informações, né, esse chat, vamos chamar assim, entre a ouvidoria e essas áreas internas, não fica disponível para o usuário, para o manifestante. Essa é uma informação restrita, né, e de trabalho só da ouvidoria e dos colegas, eventualmente, do órgão que estão tratando essa manifestação. Então, o usuário não enxerga essa informação, não. Agora, gente, eu estou com a memória ruim. A segunda pergunta que ele fez, a segunda colocação dele... Se a parte de colaborador se aplica também aos pedidos de acesso à informação e à parte recursal. Ah, sim. Olha, nesse primeiro momento ainda não. Como é um módulo que a gente, né, ainda carece de uma parte final de desenvolvimento, né, a gente já está disponibilizando, porque ele já é funcional, né, aquele princípio de mínimo produto viável, ou seja, ele já funciona, mas a gente gostaria também de receber os subsídios para justamente fazer os ajustes finais e melhorar esse módulo, inclusive. Então, nessa versão não está disponível para acesso à informação, então só para manifestações de ouvidoria. Ok, obrigada, Marcos. A Marcela, da Fiocruz, ela agradece, diz que achou legal aqui o que a gente está disponibilizando, né, que está algo bem, é um conjunto, né, de funcionalidades, então que vai facilitar bastante, mas ela questiona, na questão de assuntos, né, a plataforma, os assuntos da plataforma poderão ser adaptados às necessidades de cada órgão? Aí, Marcos, eu queria que você esclarecesse a questão do assunto e a questão do subassunto, que a gente já esclarece aí duas situações que estão sendo adaptadas, né, para que a questão de consolidação de dados seja mais acessível, né, e mais realista por parte das ouvidorias. Marcelo, obrigado também por perguntar. Então, com relação a assuntos, subassunto e tag, né? São esse conjunto de 3 informações que o conceito que nós utilizamos, assim, são informações que nós utilizamos para categorizar as minhas manifestações, né? Ou para classificar as minhas manifestações, ou seja, são informações que a gente agrega à manifestação e que isso eventualmente gera relatórios no futuro, né? Assim, agrupam manifestações, então são agrupadores ou categorizadores de manifestações. Então, assunto, subassunto e tag. Como é que eles estão hoje no sistema? Estão da seguinte forma. Os assuntos, só a CGU é que consegue mexer nessa lista de assuntos. Então, essa lista de assuntos, assim, ao longo do tempo, né, ao longo da vida do sistema, teve, assim, ele andou por um caminho que a OGU entendeu que não era o mais correto, estava um conjunto de assuntos muito poluído e estava gerando mais dúvida para o manifestante do que esclarecendo. Então, a OGU, em conjunto com a STPC, né, assim, fez um esforço de sanear essa lista, então ela hoje está uma lista mais enxuta, então, e essa lista, ela assim, contempla, né, os grandes temas que são tratados ali, né, de acesso à informação e ouvidoria, e só a CGU é que está, assim, gerindo essa lista. Então, agora, os órgãos vão poder gerir tanto os seus subassuntos como as suas tags. Então, para a gente separar, né, a CGU vai fazer o controle da lista de assuntos e os órgãos vão poder gerir a lista de subassuntos e tags. As tags já estão, né, sob a gestão dos órgãos já há um certo tempo, e tem uma versão nova do sistema que está também para ser publicada, onde as ouvidorias vão poder fazer essa gestão dos subassuntos também. Então, os órgãos vão gerir subassunto e tag, e a CGU vai gerir os assuntos.
Ok, Marcos, obrigada. Tem um outro questionamento aqui que é sobre o prazo interno, né? Dado o prazo de 20 dias para a equipe, ou área, pelo sistema, como vamos saber para poder avisar a área sobre o prazo? Então, como ocorrerá, Marcos, esse gerenciamento de prazos aí, né? Se vai ter... se vai ser customizado, se vai adotar o prazo de 20 dias, como que será gerenciado isso no sistema? Como está sendo desenvolvido isso? Certo. Anônimo, tá? Tá ok. Bom, então, assim, ó, hoje, como, né, de novo, né, só sem querer ser repetitivo, mas como esse conceito que nós estamos utilizando é de entregar um produto minimamente viável, ou seja, que ele já possa ser utilizado, mas a gestão desses prazos internos, ela ainda está por ser desenvolvida, e no módulo 2, com certeza, é uma funcionalidade que vai acabar sendo também disponibilizada para os colegas. Hoje, a própria ouvidoria deveria, assim, o que está disponível a própria ouvidoria deveria fazer esse controle. Então, o sistema hoje ainda não gerencia, como ele já gerencia, por exemplo, o prazo total de resposta da manifestação, que é de 30 dias para prorrogar por mais 30, né? Então, a gestão do prazo interno ainda nessa versão não está disponível. O que está disponível é a própria ouvidoria, né? Recebe a manifestação, já passou ali alguns dias que a manifestação está na ouvidoria, vou encaminhar para uma área interna. Então, eu tenho 30 dias para prorrogar por mais 30, então eu posso, e lá existe um campo, né, que é de preenchimento não obrigatório, mas então a ouvidoria poderia preencher esse campo e fazer o cálculo dos 20 dias que a área interna vai ter para responder e preencher com esse prazo. Né? Então, a própria ouvidoria pode sinalizar ali para a área interna que tem esse prazo. Além, e a gestão disso também, né, como eu falei, né, que vai estar disponível na segunda versão desse módulo, nessa versão ainda não. A ouvidoria ainda precisaria fazer esse acompanhamento, né? Assim, como eu comentei, né? Esse exemplo que eu dei ainda há pouco, né? Um servidor que tem ali um conjunto de manifestações que ele precisa tratar, eu imagino que uma vez por dia, pelo menos, ele vai entrar nessas manifestações e vai ver qual é a situação de cada uma delas e, eventualmente, tomar algum tipo de providência, se alertar, né, as áreas internas, por algum meio que seja. Mesmo que seja ali no próprio chat, né, mandar mais uma mensagenzinha, mas enfim. Então, hoje, controle de prazo interno ainda não está desenvolvido e no módulo 2, com certeza, teremos. Ok, Marcos, obrigada. Importante essa questão do prazo, né, que a gente sabe que é desafiador aí para as equipes ficar gerenciando essas demandas. Então, que bom que teremos, né, já temos a previsão desse desenvolvimento aí de customizar, né, o prazo. Perfeito. Rafael, aqui do Ministério da Economia, tudo bem, Rafael? Nosso parceiraço aqui. Está perguntando se existe limite para a criação das unidades. Tem limite, Marcos? Essa é fácil de responder. Não tem não, Rafa. Está sob a responsabilidade do gestor, né? E não tem limite de unidades, não. Ok. Tem mais um aqui curtinho também que pergunta, anônimo, tá? Podemos criar perfil por nome de servidor e por unidade? Sim. A criação, perdão, vamos lá. Então, os usuários, né? Eu vou criar um usuário, então tem lá o CPF desse usuário, o nome dele, o e-mail dele, como já é de conhecimento também dos gestores, né? Agora, as equipes é livre. Assim, a equipe é um agregador, digamos assim, de usuários, né? E aí eu posso criar, não tem restrição nenhuma, não. É um campo de texto livre, fica a cargo das ouvidorias de poderem criar as suas equipes, suas unidades. Ok. Tem outro também anônimo, tem bastante anônimo, né? Poucas pessoas se identificaram aqui. Mas olha que legal. Como saber se algum atendente de uma equipe, para quem eu triei uma manifestação, quer dizer, eu recebi a manifestação, eu como gestor recebi, e eu encaminhei essa manifestação para uma pessoa da minha equipe, né, de ouvidoria. Como que eu sei que essa pessoa começou a trabalhar nessa manifestação? Nossa, esse aí vocês querem uma evolução, hein? É a evolução, né? Vamos saber que se ele pelo menos leu aqui. Sim, não, é um colega que tá bem interessado, né? De novo, então, assim, ó, com certeza, né? São esses insights que com certeza vão nos ajudar a melhorar o módulo. Essa gestão, né,
das minhas manifestações. Eu tenho lá um conjunto de manifestações, sei lá, 100 manifestações que eu recebi, que eu órgão, né? E eu, gestor lá da ouvidoria, quero acompanhar com quem tá, quanto tempo já tem, que tá com aquela pessoa, se ele já fez alguma ação sobre ela ou não. Eu penso que aí é uma evolução também que ainda não está certamente definido, né, que será no módulo 2, mas essa gestão assim, do tratamento como um todo das manifestações, com certeza é uma evolução que a gente precisaria fazer, e como os colegas também já bem conhecem o trabalho da Ouvidoria Geral da União, né, que ao longo do tempo vem sempre desenvolvendo novas funcionalidades para o sistema, junto com essa gestão de prazos, que é talvez o mais urgente, né, o que a gente precisa ter mais isso à mão, porque o controle de prazo interno realmente assim, é um tema importante, mas essa gestão como um todo, assim, de todo o conjunto de manifestações que tem em aberto e com quem está e com quanto tempo, se já está trabalhando ou não, eu penso que seria assim, uma evolução desse módulo aí para a gente, se não no módulo 2 desse tratamento, mas 2021 vem aí, né, e nós temos bastante trabalho para desenvolver. Obrigada, Marcos. Vou fazer mais 2 perguntinhas aqui para a gente encaminhar para as mensagens finais. É anônimo, tá, Marcos? Quando na tela de triagem eu atribuir uma manifestação a uma pessoa da ouvidoria, essa manifestação aparecerá com o nome dessa pessoa ao lado, da mesma forma que ocorre quando uma pessoa inicia a análise de uma manifestação? Caso positivo, isso não gerará dúvidas sobre a manifestação ter sido analisada ou não? Então, assim, resumindo, né? Quando eu atribuo para uma pessoa da minha equipe, vai aparecer lá o nome dela ao lado? E quando eu sei que aquela manifestação já foi analisada e não distribuída, né? Como o sistema demonstra essas informações para mim enquanto gestor? Ok. Bom, então, realmente, quando ocorrer, né, o encaminhamento dessa manifestação para um determinado colega, o sistema vai sim, então, marcar que aquela manifestação está para o colega tal, né? Então o nome dele vai estar associado àquela manifestação. Mas eu, como gestor, por exemplo, eu posso entrar nessa manifestação e verificar se aquele colega já visualizou essa manifestação. É uma informação que ela hoje já está no sistema. No histórico da manifestação, existe o histórico também, o histórico mais detalhado, né? Que assim, quando eu acesso a manifestação e consulto a parte de históricos da manifestação, não sei se todos usam, conhecem, mas enfim, hoje, né? Até assim, a versão anterior, a versão que está em produção já tem lá um histórico. E tem um histórico detalhado, tem um menuzinho, né, ali, assim, logo no início do histórico. Se eu clicar, eu expando mais ainda esse histórico e eu consigo ver quem é que já visualizou, quem já entrou para pelo menos ler essa manifestação. Então, assim, essa é uma informação que está lá e, de novo, né, assim, é só o pontapé inicial e eu acredito que, assim, a gente poderia eventualmente até melhorar mais ainda, né, e colocar mais atributos, mais rastreabilidade na manifestação, mas aí eu penso que é para esse módulo, né, que, assim, inicialmente a gente vai iniciar com a gestão de prazos, mas essa gestão, o céu não tem limites, né, então a gente pode trabalhar num modo de gestão gestão para o gestor, né, fica até redundante, mas o princípio é esse mesmo, para que o gestor tenha realmente, assim, hoje o sistema já tem bastante rastreabilidade, mas eu penso que seria uma evolução disso, né, desse processo, mas hoje, então, no histórico já é possível que eu gestor, né, consulte essa manifestação e veja se aquele colega para quem eu distribuí, se ele minimamente já entrou nessa manifestação, se ele já visualizou ela. Então, assim, esse é o ponto que eu poderia dizer que já é possível fazer essa consulta, mas com certeza a gente, assim, pode evoluir bastante isso. Ok, Marcos. A última pergunta aqui já para a gente encaminhar é se a gente vai disponibilizar algum passo a passo, né, do que está acontecendo agora. Eu tenho uma resposta, mas eu prefiro que você fale dessas funcionalidades aí, se vai ter um passo a passo, algo mais prático, né, e operacional para que as pessoas possam ali consultar. Certo. Então, assim, respondendo a esse colega e aos colegas, né, assim, a gente já tem um certo tempo que nós disponibilizamos o manual do sistema, que está na wiki da CGU. A CGU tem uma wiki com alguns manuais. O endereço é um tanto quanto simples, né? wiki.cgu.org.br.
wiki.cgu.gov.br, e lá tem o manual do sistema. Esse manual está constantemente sendo atualizado. Para além disso, né, assim, a gente também tem o hábito de utilizar uns informes do próprio sistema e também o Sysouv compartilha, né, onde a gente encaminha um conjunto de informações para os colegas, mas eu diria que a partir de consulta, onde teremos, né, mais um passo a passo e mais detalhes, né, sobre as funcionalidades, então é no manual. Então, só para repetir, wiki.cgu.gov.br. Então, o manual está lá disponível. Na própria tela inicial do sistema também existe lá, no caso, né, um linkzinho na parte superior ali dos sistemas, onde está disponível lá o link para o manual. Obrigada, Marcos. Nossa, muita informação, né, gente? Sim, estamos encaminhando já para o final aqui da nossa live, né? A gente também pretende estabelecer, né, outros procedimentos de comunicação também. A gente pode fazer pequenos vídeos, né, dependendo por isso que a gente precisa que vocês nos encaminhem os feedbacks, né. Eu recebi aqui no chat, muita dúvida sobre o próprio acesso, então isso me preocupa bastante. A gente deixou o e-mail aí, tá? Tem uma equipe já disponível para fazer esse cadastramento, né, sempre esteve, mas agora a gente está bastante alerta. E agradeço a participação de todos, é sempre um prazer conversar, fazer essa troca com vocês, né, receber esses feedbacks. Eu já anotei aqui algumas sugestões também, apesar de não ter publicado ali, né, deixei mais o chat na parte de publicação de perguntas e respostas mesmo. As sugestões eu anotei aqui, está tudo registrado, e agradeço a participação de vocês. Espero que vocês sempre participem mesmo, sabe? Façam essa parte contributiva mesmo, né, é um processo que depende muito é feito para vocês, né, gente? A gente trabalha para que a gente possa dar bastante segurança e usabilidade aí no que a gente desenvolve, né, para fins de sistema, e até mesmo nas orientações de casos concretos. Então, a gente precisa muito realmente dessa troca, e agradeço de coração essa participação de vocês aqui na live. Vou encaminhar agora o vídeo ao Dias, né, para que ele faça as considerações finais e o encerramento da nossa live. Dias, é com você. Obrigado, Luana. Obrigado, Marcos, pelos esclarecimentos aí que foram apresentados em relação ao novo módulo que vai entrar em breve agora no ar. Só agradecer a todos que participaram. Como o Marcos mencionou bem, assim, o manual já está atualizado há algum tempinho, o ambiente de treinamento também está disponível, experimente, treine, para que vocês possam utilizar esse módulo e aproveitar o de melhor que ele tem. Então, no dia 9, o módulo já fica disponível no ambiente de produção para vocês utilizarem. E, assim, várias dúvidas que surgiram aqui foram esclarecidas aí prontamente pela Luana, a grande equipe que estava aí tocando a live, né? Estava na produção, na apresentação, na coordenação da live, né? Luana e Marcos, essa dupla que tem grande valor aí na atuação do Sysouv. Quem olha para a OGU como órgão central, acho que tem uma equipe gigantesca aí. A equipe gerencial que cuida do Sysouv são esses dois, né? E a equipe toda da coordenação não é muito maior, mas fazem um grande trabalho realmente. E a gente tem esse desafio junto agora no Fala BR está integrado com o ESIC também, que é uma manifestação, ou seja, é um módulo que tem uma gestão compartilhada com a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU. Então, a gente tem trabalhado juntos para cada vez mais melhorar essa interface. E esse módulo eu vejo como um grande avanço. Vários insights foram apresentados aqui também, mas muita coisa que não existia, agora já vai estar disponível a partir do dia 9. E aí eu reitero o apelo do início da live, né? Entrem no modo de treinamento, sempre receberem a mensagem de que uma nova funcionalidade já está disponível no modo de treinamento, entre com antecedência, antes de entrar em produção, a gente manda antes por causa disso. Isso aí foi um atendimento a manifestações reiteradas de ouvidoria que vocês mandavam para a gente colocar com antecedência, né, Monteiro? Para entrar no módulo de tratamento, botar logo no modo de treinamento, no ambiente de treinamento, e a gente fez esse fluxo interno de ter uma antecedência, de divulgar por e-mail, de reiterar essas mensagens para que vocês tenham conhecimento que já está disponível lá. Então, usem. A gente tem visto que tem
um índice muito baixo de utilização do ambiente de treinamento, né? Então, só quando entra na produção que o pessoal começa a ter dúvidas. Então, a gente pode mitigar muita dúvida, minimizar muitos impactos de uma nova funcionalidade se a gente treinar antes. Então, reitero aí esse apelo para vocês, utilizem, olhem o manual também, lá já está explicando muita coisa, muitas dúvidas que foram apresentadas, o manual tem lá didaticamente com as telinhas do sistema, né? E sempre que tiver algo de maior impacto como esse, que é um marco, assim, é algo que a gente tem assim, como uma primeira entrega, né? Não é a entrega final ainda do módulo, para vocês ficarem tranquilos, e também tem essa vamos dizer assim, essa tranquilidade em relação a saber que não é o produto final, mas dada a importância e a relevância que a gente dá para isso, porque já passa a ter a possibilidade de dar esse tratamento interno, como o Marcos falou, com maior rastreabilidade, com maior segurança, por ser um sistema dentro do próprio sistema. Antes não tinha controle de prazo nenhum, cada órgão tramitava dentro do seu próprio sistema. Hoje tem a possibilidade de tramitar para as áreas colaboradoras dentro do Fala BR. Ainda não tem um controle de prazo? Ainda não tem, mas antes nem essa ferramenta de tramitação interna a gente tinha. Então já é um grande salto, espero que vocês aproveitem bastante, utilizem e contribuam aí com novos aprimoramentos, e eu tenho certeza que a entrada em produção desse módulo vai ser um grande avanço para todos nós, e que entra, assim, para o Cisolv nesse momento. Então a gente não está implementando esse módulo para as outras ouvidorias da Rede Nacional de Ouvidorias, porque a gente tem uma preocupação muito grande também com o desempenho do sistema. A Luana até respondeu uma das perguntas, falando sobre e-mails, avisos por e-mails. Qualquer coisa que a gente pode, por exemplo, de excesso, a gente tem que ter uma calibragem assim, perfeita, assim, para não prejudicar o desempenho. Então, se a gente coloca a mensagem, alertas por e-mail demais, se botam, às vezes, uma coisa que parece simples, né, de implementar, mas a gente sempre conversa com a nossa TI para ver se vai afetar o desempenho. Uma preocupação que a gente teve agora, porque a gente não sabe como vai ser a utilização do módulo, em questão de anexos, de informações dentro do sistema, a gente está trabalhando com as unidades do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, então do Cisolv. Nesse primeiro momento, o foco é em relação a vocês, as unidades federais, para que a gente possa avaliar para o futuro como é o impacto disso no desempenho do sistema, para a gente abrir para as outras ouvidorias que utilizam o sistema por adesão. Então, é uma preocupação que a gente sempre tem também em relação a isso, em relação ao desempenho, às funcionalidades que a gente oferta para vocês. E é isso, no mais agradeço a participação de todos e espero que realmente esse módulo seja muito útil. E agradeço mais uma vez aí a Luana, ao Marcos e a equipe que contribuiu para que esse módulo entrasse no ar, que eu sei o esforço que foi e a dedicação que vocês têm em relação a qualquer funcionalidade de melhoria na plataforma Fala BR, e como vocês se dedicam a isso, se privando, inclusive, de hora de almoço, final de semana, quando sai do ar, então, Deus me livre, né? Fica aquela preocupação. Então, realmente agradecer a vocês pela dedicação e todo o esforço que vocês vêm apresentando aí ao longo dessa fase de consolidação da plataforma como instrumento de participação social e também de aprimoramento da gestão pública. Um grande abraço a todos e boa tarde.